noite a todas, todos e todos. Eu sou a Tamires Fortuna, sou membro do Luzes da Cidade, grupo de cinéfilos e produtores culturais responsável por organizar o Festival Primeiro Plano, que está em sua 19ª edição. Essa que acontece agora, a edição histórica, ela é uma edição extra que a gente está fazendo do Primeiro Plano, justamente para comemorar essa história de 19 edições. A nossa edição tradicional acontece em novembro. Quero dar as boas-vindas em nome do grupo da Luzes da Cidade para vocês, todos que estão aqui conosco hoje. Essa é a nossa última atividade da edição histórica. Os nossos filmes ainda ficam disponíveis até amanhã à noite, mas as atividades de painel se encerram agora. Esse ano a gente chega à nossa 20ª edição e decidimos comemorar dessa forma, né? Fazendo uma retrospectiva de todos os anos e de um pouco dos filmes que fizeram conosco essa história. Então, temos retrospectivas de curtas, de longas, temos também a realização dos painéis e, claro, o concurso de argumentos e o laboratório de curtas, que eu já estou vendo muitos rostinhos ansiosos aí para saber o resultado. O Primeiro Plano Edição Histórica é uma realização do Luzes da Cidade, grupo de cinéfilos e produtores culturais de Juiz de Fora, e foi possibilitado pela Lei Aldir Blanc, a Lei de Emergência Cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Essa edição especial, que termina oficialmente amanhã, contou com curtas e longas exibidos através da plataforma Ensaiei. Então, para quem ainda não viu, pode correr lá, ainda dá tempo, é o ensaiei.tv. Todas as informações sobre os filmes disponíveis, a programação e as curadorias estão disponíveis no nosso Instagram, o @Primeiro Plano, e também no nosso site, primeiroplano.art.com, .br, art.br. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a Ana Mulaerte, mas antes vamos anunciar os prêmios do concurso de argumentos de longa-metragem, que terá, né, como prêmio uma consultoria com a roteirista e professora Dani Royle, que está aqui com a gente, e vai fazer o anúncio. Boa noite, Dani. Oi, gente, boa noite. Bom, vou direto, tá? Porque a ansiedade de todo mundo é muito grande. Primeiro, parabenizar a todos que mandaram os argumentos e anunciando aqui o vencedor pela potência dos personagens, para ampliação de possibilidades narrativas e relações entre eles, para o formato de longa-metragem. O prêmio de argumento vai para Rua 14, de Mia Moser. Estou dando prêmio. Eu acho que a Mia não está. Acho que ela não está. A gente fala com ela e aí a gente passa a informação e também o seu contato, né, Dani? Para que a gente possa fazer a consultoria. Agora a gente vai anunciar rapidinho o resultado do laboratório de curtas Luz da Cidade. Eu chamo a Caroline Leone e o Maurílio Martins para falar o resultado desse laboratório para a gente. Boa noite, Maurílio. Boa noite, Caroline. Boa noite. Ei, Ana, boa noite. Você entrou, que coisa boa. A gente está anunciando aqui o resultado do laboratório de curtas que a gente fez nessa edição e aí já a gente começa o painel, ok? É melhor que ele. Ok. Ok. Maurílio, acho que está. Maurílio está sem som. Maurílio está sem som. Caroline, você quer anunciar para a gente, então? Tá, vou anunciar. Não, o Maurílio ele ia fazer Entrou. Oi, Maurílio, desliga e liga seu som de novo, só para ver se vai, por favor. Não. Bom, fala aí, então. Se a Dani quiser falar do geral, que o Maurílio vai falar e a Caroline anuncia, vocês que sabem. Sim, vai, Dani. Opa, peraí.
Ah, Gente, coitados, até eu tô nervosa. não, gente, é que desculpa, eu tô com... Oi, voltou? Ah, Voltou! Vai lá, Maurício. Não Pode sei. ir. Não, eu vou rapidinho para não atrasar. É só porque foi um consenso entre nós três na discussão sobre a qualidade dos roteiros e eu como roteirista e como, enfim, já ter passado por isso várias vezes, eu queria só dar um recado antes da premiação de que não significa, num prêmio não significa que aquele que ganhou seja o único a ser compreendido, discutido e pensado. Isso é muito sério porque muitas das vezes nesses prêmios a gente entrega um prêmio com dor no coração porque são muitos que a gente quer premiar. Só para dizer que nos deixou muito feliz a qualidade dos roteiros. E foi unânime, viu, gente? A gente não tinha conversado antes, nem eu, nem a Dani, nem a Carol. Quando a gente reuniu hoje, foi unânime dos três a qualidade dos roteiros. E todos falaram a mesma frase. Eu queria premiar uns 5 ou 6 pelo Aquilo Posso. Então, só para que vocês fiquem cientes que não desistam. Quem não for o anunciado aqui hoje, não significa que o roteiro é ruim, que enfim, tem que desistir, muito pelo contrário. Se quiserem conversar com a gente depois, mandar mensagem e tal, a gente vai continuar conversando. É só para entender que a gente tinha que escolher um. Isso é uma regra. E a regra era, tem que escolher um. E essa escolha foi muito difícil e a gente debateu para se escolher isso. Então, só para que não fique essa sensação de que o meu não foi dessa vez, eu vou desistir. Então, é só isso. A Caroline vai anunciar. A gente queria falar, a gente queria expressar sobre a qualidade dos roteiros, e não é da boca para fora, estou falando de coração. Realmente foi algo que me encantou muito, encantou a elas também, a qualidade e a disposição suas em alterar entre o que foi o início da discussão e o final da discussão. Bom, não falo mais, Carolina anuncia. Chegou a hora! Então tá. Pela maturidade da escrita, compreensão da linguagem cinematográfica e ousadia em se fazer um road movie no interior do interior, o prêmio vai para Pivete, de Júlia Gama Fernandes e Ariel Rezende. Parabéns! Parabéns, gente! Parabéns! Podem falar, Júlia, Ariel. Pode abrir o microfone. Uau, nem sei o que dizer, gente. Muito obrigada, estou muito feliz. Nossa, fala aí, Ariel. Não, eu queria reiterar o que a gente falou, acho que eu falei no pitch mais cedo, que é agradecer, sacou? Tipo, agradecer a Júlia, que teve a postura muito profissional e dedicada de escrever o roteiro, a ideia que surgiu dela, né? Agradecer os colegas do Foro pro Laboratório, do grupo, todos os consultores, a Dani, a Carol, o Maurílio, enfim, a organização do primeiro plano, porque é muito importante ter essa oportunidade para a gente, para poder ter esse trabalho lido, ter esse feedback. É um momento tão difícil, né? E a gente precisa um pouquinho, eu acho, dessa troca. Eu acho que isso é o mais importante. Receber o prêmio é muito bom, mas eu acho que eu falei isso com a Júlia antes. Eu falei assim, só de ter esse feedback, toda essa conversa, a gente já fica muito feliz e grato de ter essa oportunidade. Obrigado mesmo. Muito obrigada, gente. Foi uma experiência transformadora. Eu acho a Mia entrou aqui, Mia. Foi você, seu roteiro foi selecionado, tá, Mia? Para você receber a consultoria com a Dani. Se quiser falar alguma coisa. Ela não tá. Oi, agora foi. Tá. Gente, me perdoem, eu sou muita terceira idade, a tecnologia é difícil para mim. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Nossa, eu estou muito feliz. Obrigada, Bruna Shelby, que me avisou disso. Gente, eu não estava nem achando que eu tinha a possibilidade de ganhar, mas já que ganhei, obrigada demais. Vocês não sabem quanto vocês estão ajudando.
Alô? Alô? Louca. Oi, Mia. Você tá aí? Eu queria, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito, porque minha internet não está muito boa aqui, mas, Sim. gente, muito obrigada de verdade. Eu estou acompanhando todo o processo dessa edição histórica pela Inhames, dos pôsteres, a vinheta e tudo mais. A gente estava vendo as coisas que vocês estão fazendo e eu acabei vendo várias fotos das edições passadas e me sinto muito parte da trajetória do Primeiro Plano como não só espectadora, mas também como pessoa que acabou sendo beneficiada de diversas formas pelo festival e agora eu estou ganhando uma consultoria de roteiro, então eu estou assim, no céu. Obrigada demais, gente. A gente que Parabéns, agradece a sua Mia. participação, Mia. Vocês são Parabéns, maravilhosos. Mia. Obrigada demais. Parabéns, Mia, parabéns, Ariel, e parabéns, Júlia. A gente vai conversar agora com a Ana Mui Laerte, que é diretora, produtora, roteirista de cinema e televisão. Ela é premiada dentro e fora do Brasil e acaba de lançar o longa-metragem Alvorada. Quem vai conduzir essa conversa com a gente é o Nilson Alvarenga, membro também do Luzes da Cidade e doutor em filosofia pela PUC do Rio de Janeiro. Boa noite, Ana. Um prazer ter você aqui conosco. Boa noite, Nilson. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, todo mundo, né? A Ana Mui Laerte é diretora, roteirista de cinema, de televisão, membro da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood. Ao longo dessas últimas 3 décadas, trabalhou na criação de roteiros de séries como O Mundo da Lua, Castelo Rá-Tim-Bum, Um Menino Muito Maluquinho, Filhos do Carnaval, As Canalhas, entre outros. Colaborou nos roteiros de longa-metragem como O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, de Karl Burger, e de séries como Alice, que é dirigida pelo Cariani. Dirigiu vários curtas, A Origem dos Bebês, segundo Kiki Cavalcante, o mais conhecido deles, né? E depois 5 longa-metragens. Durval Discos, lá em 2002, É Proibido Fumar, Chamada a Cobrar, Que Horas Ela Volta, Mãe Só Há Uma, e o seu último filme, em co-direção com a Lô Politi, né? É o Alvorada, como a Tamires falou. Eu queria te perguntar, Ana, para a gente começar a conversar um pouco, primeiro te deixar totalmente à vontade, não precisa ficar presa às perguntas que eventualmente eu fizer, pode ficar tranquila e falar do jeito que você achar melhor, viu? O painel é seu, você ficar tranquila aí de falar, até mudar o que eu quiser, que eu perguntar alguma coisa. O que eu queria perguntar primeiro sobre, eu acho que seria interessante, porque a gente está num festival que é o Primeiro Plano, né? Que é voltado para diretores que são estreantes, né? São os primeiros trabalhos das pessoas que exibem filmes aqui. E aí eu queria te perguntar um pouco em termos da sua trajetória, né? Como foi essa passagem sua, né? Se me permite pensar esses momentos, assim, quando você era curta-metragista, quando você formou suas primeiras equipes, depois você fez o Durval, né? Eu acho que, claro, o Que Horas Ela Volta marcou bem claramente assim a sua carreira. Depois o Alvorada e esses projetos novos aí, que você pudesse nos situar um pouquinho em termos da sua trajetória e como você vê ela assim retrospectivamente e tal. Bom, primeiro boa noite todo mundo, Carol, Maurílio, Tamires. Eu estou aqui no meio de uma festa junina, não sei se a Tamires falou, de pouquíssimas pessoas, mas fizemos fogueiras e estamos dançando forró. Sorte de vocês, né, Ana? Que delícia isso, poder celebrar esse momento. E então, perdão qualquer coisa que a minha cabeça realmente estava em outro momento, eu estava dançando quadrilha. Mas vamos lá, a passagem do curta para o longa, você quer saber? Por aí, uma coisa que foi os seus primeiros contatos assim com desde que você se formou, foi formar suas equipes iniciais e tal, até chegar para o Então, quando eu fiz a escola de cinema da USP, a questão, a gente ainda tinha muita influência de cinema novo.
a questão do roteiro ainda era muito câmera na mão e ideia na cabeça, sabe? Eu nunca tive uma aula de dramaturgia ou de estrutura dramática na ECA. Então, meus primeiros filmes, 35, que eu ganhei editais, Prêmio Estímulo em São Paulo, eu fiz um documentário sobre rock, que era, enfim, uma impressão, assim, sobre um momento da música, e depois fiz um outro chamado As Rosas Não Calam. Enfim, eu ganhei alguns editais, mas eles não eram exatamente narrativos. Aonde eu fui aprender e me enfiar em narrativa foi na televisão. Foi na TV Cultura, no Mundo da Lua e no Castelo, que aí isso foi se fazendo necessário para ficar em pé. E também na equipe da TV Cultura não tinha essa tradição de dramaturgia. Então foi uma coisa meio que eu me inventei a roda sozinha para conseguir fazer, e, enfim, fui estudando enquanto fazia. Então eu entendo a minha faculdade real, realmente, como a TV Cultura. E a partir dali eu comecei a saber um pouco sobre como escrever roteiro, desde estrutura, o que pode variar na estrutura dentro de uma estrutura de série, que tem uma parte fixa e uma parte móvel. Também construção de cena, eu comecei a aprender isso nesse processo, também com Flávio de Souza, que era um autor da TV Cultura, e também diálogo. E, então, eu consegui, nesse momento, ali, mais ou menos quando eu tinha uns 25 anos, separar tudo isso e começar a treinar, vamos dizer assim, cada um desses aspectos que seria o roteiro, personagem. E aí eu fiz uma série, eu percebi a minha deficiência em relação a todas essas setores, né, do que era uma escrita, e sem falar na direção, mas só na escrita. E aí eu resolvi fazer peças de teatro para treinar, assim. Eu fiz umas 5 peças de teatro, de vários estilos, assim, que eu nunca mostrei para ninguém, mas que eu soltei, assim, tirei a timidez em relação a mim mesma. E também foi um período que eu lia muito Nelson Rodrigues, muita prosa do Nelson. E eu acho, assim, que a minha escola de diálogo é a prosa do Nelson Rodrigues, assim, onde eu me inspirei e me inspiro até hoje. E aí eu me vi mais ou menos perto de conseguir escrever uma história mais ou menos bem contada, e isso foi na época do Kiki. E aí eu fiz esse roteiro, quem não viu está no YouTube, A Origem dos Bebês segundo Kiki Cavalcante. E aí foi um curta muito bem sucedido, muito premiado, passou em muito lugar e tal. E aí eu já vinha meio assim, a cavalaria nessa coisa da escrita, e aí eu já resolvi fazer um longa, que foi o Durval Discos, que foi um processo enorme, que começou com contos, também, de novo, quando voltou o cinema com Itamar, mais ou menos 93, 94. Aí eu falei, cara, mas que longa eu quero fazer? Eu não sei. Eu não sei qual é meu estilo, eu também não quero não ter estilo, porque eu não quero ficar fazendo vários filmes diferentes. E aí eu comecei a fazer contos. Eu aluguei um escritório, foi quando eu tinha acabado de ter filho. E aí eu fiz conto, que até agora, esse ano, lançou um livro chamado Quando o Sangue Sobe a Cabeça. E aí eu escolhi o tema mulher. Então eram todos contos sobre mulheres. E aí o último foi o da empregada, que era A Porta da Cozinha, que foi a primeira versão da Val. Isso que chamava Lourdes na época. Isso em 94. Aí quando isso ficou pronto, mas também o estilo não tinha nada a ver, ele era meio realismo fantástico. Embora, assim, quisesse dizer as mesmas coisas desde a primeira versão, a forma era muito diferente. E aí, quando ficou pronto, eu falei, gente, como diretora, eu não tenho maturidade para dirigir uma história assim, tão forte. Vou escolher uma história mais simples para produzir e dirigir. E aí veio o Durval Discos, que não tinha nada a ver com os contos que eu estava fazendo antes, sobre mulheres, nem sobre empregada. E acabou sendo o filme que, por ser seco, assim, em termos de locação e tal, foi o filme que se encaixou melhor para ser minha primeira produção. E aí eu entrei no longa, que foi o Durval Discos. Então você vinha escrevendo já o roteiro de Que Horas Ela Volta há muito tempo, né? Já estava com você aquela personagem, mas o Durval, então... mas porque é interessante, assim, não sei se você concordaria comigo, de pensar que mesmo o personagem do Durval,
e o personagem da Val, assim como acho que outros também, talvez tenham uma característica muito clara assim de passarem por um encontro, né, a Val com a filha, que vem do Nordeste, né, de onde ela deixou, e o próprio Durval aparece a figura da criança, e eles estão tomados de um certo automatismo, né? Estão marcados ali por uma forma de vida que já está estabilizada e está automatizada. Assim. E o surgimento dessa figura, desse personagem, tira eles desse automatismo, né? E aí vai, ou acho que no Durval talvez vai para uma coisa mais louca, né? Mas vai para a personagem da Val, do Que Horas Ela Volta, que vai para aquela piscina também, que mais sutil, mas não deixa de ser um pouquinho uma espécie de saída, né? Bem marcada, assim. Então, são personagens próximos. Você concordaria em pensar assim? Sim. Sim, eu acho que nesse processo de esquentamento com a minha própria capacidade de escrever e que tipo de personagem eu vinha nessa época dos contos, acabou realmente afofando uma terra ali numa região que eu acho que sempre vem mesmo dessa mesma região. Inclusive, Durval e Val, né? A Val já está no nome do Durval, e eu só percebi depois também. E eles têm a ver, como também tem a Baby, do É Proibido Fumar, também tem a ver. E também, eu acho que os personagens masculinos do Durval, do Paulo Miklos, no É Proibido Fumar, o Max, e do Dr. Carlos, no Que Horas Ela Volta, eu acho que é o mesmo personagem. Todos usam camiseta preta, todos são meio falidos, mas todos têm uma certa empáfia, é uma visão do masculino, assim, específico. Acho que tem várias outras... olha, outro dia eu fui fazer um negócio pro Sesc, anatomia de uma cena, e eu fui escolher 3 cenas ali, de filmes. Por exemplo, tem uma frase que é dita no Durval, quando a Carmita vem para cima da menina e ela fala: "Para, você não é minha mãe!" Essa mesma frase tem na Val, em Que Horas Ela Volta. A Carmita levanta... gente. A Jéssica levanta e fala: "Você não é minha mãe." Ali, quando elas estão no quartinho, ela fala: "Você não é minha mãe, você nem me criou." E mais um... e também, no Mãe Só Há Uma, na cena final do boliche, eles começam a discutir e o Pierre fala: "Você não é minha mãe." Cara, e eu levei um choque. Quer dizer, existem coisas mesmo que vão vindo, vão se tecendo, paralelas. Mas você acha que isso constitui... Pode falar, desculpe. Não, pode falar. Você acha que isso constituiria assim, mais ou menos um método seu, mesmo que inconsciente, você ir produzindo mais ou menos esse personagem a partir desses processos de encontro que desautomatiza os personagens, assim? Não, acho que nada é automático. Não é um método. Não. O método é um antimétodo, no fundo. Assim, não, a Carol já trabalhou comigo e ela sabe que a partir de um ponto eu sou muito técnica. A partir da escaleta. A minha visão de cinema, ela é já escaletada. Eu não consigo... Se me falam, faz uma sinopse de 5 páginas, eu fico perdida. Eu não sei fazer. Eu sei fazer cena 1, cena 2, cena... Eu sei já encaixar, eu já vejo de um jeito meio musical. Eu não vejo muito literário. Mas a parte literária, que é obrigatória, que é o início, né, que é a ideia, em algum momento é uma ideia, antes de virar filme. E isso é algo que é um antiprocesso, não se pode dizer que tem um processo. Existe uma encanação, um botão que se liga e fala: "Eu quero trabalhar aqui, nesse lugar", mas a partir daí é meio esperar aparecer, sabe? E às vezes até no meu último filme agora que eu vou filmar, o Clube das Mulheres, a resposta que eu vinha procurando veio num sonho. Isso nunca tinha acontecido e dessa vez aconteceu. Mas, assim, no Que Horas Ela Volta, por exemplo, que eu estava já para filmar, isso era agosto de 2013, para filmar em janeiro de 2014,
a história era completamente diferente, embora fossem os mesmos personagens, as mesmas temáticas, assim, a piscina e tal, mas tudo era diferente, não era assim, a Jéssica não vinha prestar arquitetura, ela vinha terminar o colegial e ela queria ser manicure, era todo um outro paradigma. E eu percebi que aquele paradigma não fazia sentido e já tinha percebido há tempo, há cerca de 5 anos, eu já sabia que aquele destino não era o correto e eu não sabia o que fazer. E eu conversava com o Marcos Pedroso, que acabou sendo diretor de arte, sobre todas essas dúvidas éticas, principalmente éticas, dentro da história. E depois, quando foi chegando a hora, eu fui ficando muito concentrada e muito desesperada, porque eu ainda não tinha achado e já era agosto. E aí eu trabalhava muitas horas por dia e aí aconteceram algumas coisas. A Bárbara Alvarez, vendo o meu desespero, a fotógrafa, ela me deu um presente que foi um livro de contos do Cortázar, Bestiário. E no meio de tudo, um dia eu estava ali, umas 3 horas da manhã, e aí veio a ideia do... Ela veio prestar FAO. Foi essa ideia que mudou tudo mais. Tudo o resto mudou rápido. Foi só botar no papel que ele foi sozinho. Mas que a menina vinha com essa função foi uma iluminação, uma certa altura de uma madrugada, assim. E aí depois eu escaletei isso e muito rápido, em 15 dias eu já tinha exatamente o roteiro como tá. Mas quando eu comecei a escrever, aí me veio o Bestiário, que é um livro de contos, cujo primeiro conto é Bestiário, acho que chama, não, A Casa Tomada. E esse conto, A Casa Tomada, eu conhecia bem, porque meu professor de roteiro na USP, que era o Wilson Barros, tinha feito a tese de mestrado dele, um curta em cima, um roteiro adaptando esse conto, Casa Tomada, não sei se vocês conhecem. Mas é um conto maravilhoso, maravilhoso, de 2 irmãos burgueses, assim, e que a casa deles vai sendo tomada por seres que eles não sabem quem são, nem nunca saberemos, mas eles vão ficando cada vez com menos espaço dentro da própria casa, até que eles saem de casa. Termina o conto, eles fora de casa. E quando veio a ideia da FAO, e aí juntou com essa ideia da Casa Tomada, aí eu fiz a escaleta muito rápido, entendendo as ondas narrativas, que eram as tomadas de espaço, que a Jéssica iria fazendo. Até o ápice, que seria a piscina, né? Começa pela... Vamos dizer, ela ocupa o quarto de hóspede, a primeira onda. Segunda onda, senta na mesa do patrão no almoço. Terceira onda, não me lembro. Se ela não me lembro. Eu sei que... Não, a terceira é o ápice do filme, a piscina. Aí ela invadiu o espaço máximo, aí começa o retorno. Aí começa a expulsar ela, mas ela volta. Aí não tem mais volta. E aí o final... Então, ela, enfim, consegue passar no vestibular e a Val ocupa aquele espaço que ela nunca tinha ocupado antes, que é o espaço da piscina. Então, ele é muito matemático e muito técnico, a partir de um ponto, que é o ponto que eu já sabia o que eu ia fazer. Agora, até ali, menino, foram 20 anos de não método. É uma procura, né? Mais uma procura. Assim. A menina, a figura da Jéssica é uma figura muito forte também, né? Porque a gente espera ali que vai chegar uma menina simples, ingênua, um pouco conhecedora, que não teria chance nenhuma para passar num vestibular da FAO, como os próprios anfitriões falam, né? O filho e a... Eu não me lembro mais o nome dos personagens, mas a mãe, né? Fabinho, Dona Bárbara e seu Dr. Carlos. Isso. O Carlos até que meio que tenta ajudar, mas a Dona Bárbara parece que você não vai ter chance de passar e a gente espera isso, né? Então é uma personagem muito forte. Eu vejo uma semelhança. Não, eu diria que a gente, quer dizer, até aquele momento da história do Brasil, a gente espera, assim, vamos dizer, a classe média e alta espera aquilo. E eu diria que a história mesmo vinha se repetindo nesse lugar. Mas só que já estava havendo uma mobilidade social no Brasil, no momento que esse filme foi filmado, onde ele já refletiu toda uma nova geração de Jéssicas, que a gente chama, que são as primeiras gerações que foram à universidade nas suas famílias.
E em 2015, quando o filme foi lançado, já havia 10 anos, já havia 2 gerações, já havia enfim, já tinha tido a cota racial, o ProUni, tantas coisas que, naquela altura do campeonato, elas já estavam aparecendo mesmo. Elas já tinham deixado de ser um trabalho do governo para ser pessoas, né? Então, o filme ele bateu muito forte por essa sinestesia com aquele momento, porque a partir daquele momento, hoje, a gente já está vendo diferente. A gente já não está vendo essa filha da empregada, ela que não vai, que vai seguir os passos de escrava da mãe. Já não é mais isso, a gente já vê outra coisa. Já não esse filme hoje já não teria o mesmo impacto. Entendi. Porque a nossa visão mudou. E enfim, eu acho que a nossa visão mudou. E não à toa teve essa reviravolta aí no governo. Sim, claro. Uma reviravolta conservadora, eu acho, muito por causa desses novos atores sociais que estavam ali naquele momento. Havia ainda uma celebração, né, quanto a essa possibilidade de um Brasil mais inclusivo. Mas mesmo no Mãe Só Uma, você tem ainda um personagem de busca de identidade bem firme, bem forte. 2 jovens, uma semelhança muito grande da Jéssica com o Pierre, que ele chama, e depois ele vai chamar, esqueci, Felipe, né, na família que é originariamente a mãe biológica, os pais biológicos, e que depois assume. Mas ele é uma figura forte também, porque ele está em uma busca identitária. E o filme é de 2016, né? Eu filmei no mesmo ano, né? Eu filmei o Que Horas Fevereiro e Mãe em outubro, mais ou menos. Eles têm muita semelhança, assim, né? Eles quebram padrões, né? Cada um de um jeito, mas ele foi lançado em 2016, né? Ele foi filmado também em 2015. Então, ele ainda é um filme pré-golpe. Isso, numa época com essa força ainda, com essa disponibilização de força para essa juventude aí, né? Que talvez você está falando que talvez agora, infelizmente, já não tem essa disponibilização. Tem deles, tem a força dos jovens agora, mas a disponibilização que vem institucionalmente falando, assim, eles já não têm mais, né? Bom, o nível de crise que a gente chegou... Já não dá mais só para falar nos jovens, né? Porque a coisa está muito complicada em todos os aspectos, inclusive sanitários, que a gente não sai de casa e tal, né? Então, acho que agora é o nível do tsunami é tal que não dá nem muito para calcular o que está acontecendo, o que vai acontecer depois, né? E dessa galera que está em casa, né? Assistindo aula em casa, essa galera que está há 2 anos já sem sair e assistindo tudo online e tal, não sabemos para onde caminha isso, né? Onde vão aparecer Pierres novos aí, ou Jéssicas novas aí, vão aparecer, com certeza a gente tem que ter essa expectativa, né? Mas não sei se como vão aparecer. A questão a gente não sabe nem onde vai aparecer, como vai aparecer. Eu acho que as variantes são muitas, né? Hoje. Agora, uma outra coisa... Pode falar, desculpa. Eu queria fazer uma pergunta, você permite, Nilson, rapidinho? Claro. Ana, eu acho que é inevitável nesse momento da conversa a gente falar do Alvorada, né? E aí você contou aqui pra gente que uma das escolhas da sua trajetória foi falar de mulheres. Eu queria saber para você como foi estar do lado de uma mulher tão forte, primeira a chegar no cargo que ocupou aqui no nosso país, e ao mesmo tempo ter que filmar o momento em que ela cai, né? O momento em que ela é tirada do lugar que conquistou. Eu queria saber como foi isso para você enquanto diretora e enquanto mulher, lógico. Então, eu conheci a Dilma em 2010, em março de 2010, logo que ela virou presidente, porque ela fez um jantar para todas as cineastas mulheres. Não sei quem lembra disso. Procurei jantar das cineastas da Dilma que tem. E nesse jantar, primeiro foi muito louco para nós, eram cerca de 50 diretoras. Todas, Carla Camurati, Lúcia Mourá, assim, muita gente, Tizuca, Daniela Thomas, Bia Lessa, Eliana Fonseca, Rosane Svart, assim, tipo, todas. Algumas que não puderam ir. E o filme que passou lá
nessa noite foi o É Proibido Fumar. Foi muito louco passar para todas as colegas, mais a presidente da República, mais a ministra da Cultura na época, era a Ana de Holanda. Mas, enfim, daí, por conta disso, eu sentei na mesa dela, tinha algumas mesas. E aí, então, eu jantei mesmo com ela, com a Lúcia Mourá, com a Glória Pires, que foi junto comigo. E eu, naquela época, eu confesso que eu votei nela, mas eu achava que ela era meio o braço direito do Lula. Eu tinha uma visão dela meio de ser uma figura do Lula, assim. E nesse jantar eu saí completamente com outra impressão, porque ela estava muito relaxada, a gente tomou vinho e conversou, e ela muito curiosa, e muito interessada, e muito interessante, e perguntando. E, assim, uma das coisas que ela contou, que ela tinha entrado, virou presidente, e tinha pedido na Petrobras todos os filmes que a Petrobras tivesse patrocinado. E eles falaram, não, mas é muito. Ela, mas eu quero. E ela via, e vinha comentar os filmes brasileiros, e falando com todo mundo, e falou de política, e falou de plástica. Eu fiz plástica, vocês sabem. E depois, na hora de ir embora, aconteceu uma coisa engraçada, porque alguém lá do Palácio falou para a gente, porque a gente o tempo inteiro, Dilma, você. E aí alguém falou, nossa, vocês não se chamam presidente pelo nome, se chamam de presidente, se chamam de Vossa Excelência. E a gente foi saber disso na garagem e indo embora já, entendeu? Mas eu não sei se foi por isso, ela estava muito relaxada. E eu saí de lá muito fã dela. E não só eu, todo mundo. E o encontro com ela foi tão importante para a gente que a gente fez mais 2 encontros em São Paulo para falar dos efeitos na autoestima de Kátia Lund, também estava, na autoestima. Assim, como foi a primeira vez que o poder, ou enfim, que uma instituição reconheceu o cinema feminino. Foi muito forte para nós, foi algo muito, muito forte. Então, de lá para cá, eu sempre tive muita simpatia com ela. Encontrei algumas vezes ao longo e sempre gostei muito de conversar com ela. E quando apareceu essa oportunidade, enfim, eu fui para lá, eu não fiquei o tempo inteiro, quem ficou o tempo inteiro foi a Lô, eu fui algumas vezes. Teve um lado de um privilégio de ver a história com os olhos, sentir, principalmente, assim, esse filme eu falo que é um machucado, porque estar no Palácio naquele momento era muito duro, você chegava a passar mal, era angustiante, assim. Mas poder ter algumas conversas com ela naquele momento, como inclusive uma delas que está no filme, né? E poder me comprometer como cineasta e cidadã a mostrar o que eu sei dela, que é essa mulher forte no eixo, inteligente, curiosa, jovem, e não o que a imprensa fez dela, né? Porque hoje eu entendo muito claramente que a imprensa foi misógina. Fez um retrato dela falso, baseado em pedaços, um retrato negativo. E também eu acho que foi um processo que eu vi, que é uma interpretação muito pessoal minha, que eu tive muito com ela nesse período, golpe, foi várias vezes. E eu vi, e a primeira vez, não se falava que era um golpe misógino na época. O ódio ao PT era tão grande que esse aspecto do machismo não se falava muito. E antes do filme, eu encontrei ela no almoço em Campinas e eu falei, você não acha que esse golpe é machismo? E ela falou assim, você acha? E eu falei, eu acho. Pensa sobre isso tem um grande fator aí, é o fato de você ser mulher. E ao longo do golpe, isso foi ficando muito mais claro. As mulheres começaram a dar flores para ela e apoiar ela. E eu acho, isso é a minha interpretação pessoal, conforme ela perdia o poder externo, que ela estava caindo do cargo, evidentemente, algo aconteceu no poder interno dela e ela começou a ficar mais inteligente, mais brilhante, mais bem-humorada. Aconteceu um empoderamento que eu vi com meus... que eu entendo assim, eu posso estar interpretando errado, mas eu vi ela se fortalecendo muito, como fala, como posição, como
como personalidade mesmo. Eu acho que, de alguma forma, no golpe, no processo de queda, ela se desidentificou do Lula e ficou mais inteiramente mulher e ela própria. Assim. Acho que ela ganhou uma independência ali. Não sei se é muito louco o que eu estou falando, mas eu sentia isso. Acho, Ana, que quando vi o filme, eu fiquei com a sensação assim, a imagem que passou da Dilma pela rede social, pela imprensa um pouco também, pela mídia, né? Era de uma mulher, de uma Dilma meio risível, né? Uma pessoa que a pessoa fazia piada. E aí a mídia às vezes incentivava, porque passava só os fragmentos de umas falas meio soltas, mas ao mesmo tempo os outros filmes feitos em relação ao impeachment, com os méritos que tem, mas é diferente, eu acho, do seu da Lô, porque eles são mais barulhentos, né? Eles são daquilo que se espera como contraponto imediato de uma Dilma risível. É uma Dilma combativa, mas aí você falou, ainda fiquei pensando nisso, ao lado ali dos homens que estão fazendo aquele combate. No seu, ela aparece como... Ela fala em dois momentos, acho que chave, né? Quando eu vi, eu senti assim, a primeira ela fala que não quer ser personagem. Como se eu entendo assim, ela não quero nem ser a risível, mas também não quero ser só essa raivosa, esbravejante. Eu quero ser essa moça equilibrada, essa mulher forte pelo equilíbrio. E ela fala, não desequilíbrio. Eu não desequilíbrio. Eu acho interessante que ela aparece como personagem, quando ela não quer se fazer como personagem. Aquele personagem que já liam dela, que já era o esperado. Aí é que ela aparece como personagem forte do Alvorada, né? Eu vejo... Né? Mas ali tinha também um empate dela com a equipe. O fato é que a equipe estava invasiva, estava excessiva. E aquilo ali foi uma DR, na verdade, entendeu? Foi assim, vamos falar sobre o que está acontecendo? Assim, então, ela também estava ali marcando o limite dela, o espaço dela para filme. E que, claro, é com o filme e é com tudo, né? Querendo ou não, né? Mas ela vai indo, eu não sei, ali foi um momento, eu acho que aquela entrevista tem uma magia muito louca. Ela fala coisas muito fortes ali. Que, inclusive, algumas eu acho que ela nem sabe bem o que ela falou, quando ela fala da queda do diabo, bem no final, por exemplo. Não sei quem viu o filme, ela fala que o diabo preferia cair a ser submetido a um domínio. Ele preferia ser um grande. E aí ela fala, paraíso perdido. E é muito louco, né? Mas eu não acho que ela estava se referindo a ela. Mas eu acho que ali aconteceu, sei lá, uma comunhão, assim, para aquele nível de conversa. Assim. Ela se parece muito... Parece muito equilibrada para entender, e eu não sei se você concorda também, o Alvorada parece passar uma sensação que a gente conheceu em 2018. Mas eu não sei se aí vocês montaram o filme agora, mas depois, né? Já com uma história, já uma memória já com um certo distanciamento. Né? Mas me passa a impressão que aquele espaço um pouco melancólico do Alvorada, naqueles dias ali, foi quase que a nossa sensação depois de 2018. A sensação que a gente tinha de que a gente estava meio em silêncio, sem saber o que fazer, o que falar. Ninguém acreditava que isso ia acontecer. E o final do discurso dela é um pouco isso. As forças conservadoras e reacionárias que vão contra o projeto político que eu representei até aqui. Né? Não, ela está numa clareza, ela está numa lucidez ali que eu acho impressionante. Por isso, porque ela não tomava para o pessoal, né? Ela via tudo como uma socióloga. Né? Sim. O projeto político que eu represento. Sou eu, né? Por isso que, enfim, que eu acho que ela se sustenta muito em pé, né? Ela não tem raiva, ela não xinga. Isso um dia eu cheguei lá e falei, eu tinha ouvido uma notícia no rádio, eu falei sobre o Temer, e eu falei, meu Deus, eu ouvi tal coisa. Você não fica com raiva? E ela falou, não. É muito bobo. Então, enfim. Mas eu acho que esse filme tem uma coisa... Assim, ele foi um filme muito dolorido, assim, por tudo.
para Dilma também, sabe? Foi filmar um velório, né? Filmar uma coisa dura demais e que levou o Brasil a tudo isso. Mas eu acho que ele registrou de alguma forma esse clima, né? Que era um fim de mundo mesmo. E a partir do 14, do 17 de abril de 2016, o Brasil entrou num negócio muito louco, gente. E ali já tinha entrado, que uma vez que foi aprovado o impeachment daquele jeito, né? Era meio que um ovo da serpente ali, né, Ana? Exatamente. Parecia estava sendo gestado um outro projeto de país, um outro projeto de mundo, e ela meio que... Eu acho louco, porque se não fosse o impeachment, esse candidato que acabou se destacando nesse dia e virando presidente, mas se não fosse aquele impeachment, que era uma tentativa de tirar a democracia do rumo, evidente, esse cara seria um candidato nanico, o resto da vida dele, como eram os integralistas no início do século passado. E, no entanto, o impeachment acabou sendo justamente o ninho para a serpente aparecer. E agora a gente está numa situação em que... Tomara que ele sirva como exemplo para que, se as coisas mudarem, né? A gente torce para que sim, ele sirva como exemplo de um momento de resistência. Mas eu gosto de pensar nessa resistência menos barulhenta, menos raivosa, resistência mais equilibrada, de uma mulher mais forte nesse sentido, que ela se demonstra ali, né? Madura e compreendendo o que estava acontecendo, né? Compreendia muito ali, ela estava muito ciente do que estava rolando. Sim, mas eu me preocupo muito hoje em dia com a questão da representatividade no Congresso, Senado e Câmara. Porque naquele dia a gente viu que ele é 95% homem branco. E homem branco, sei lá com que currículo, porque em geral, desde Machado de Assis, que os caras querem ser senadores para roubar. E ali a gente teve a oportunidade de ver, né? Então eu acho que eu vejo muito que um processo da salvação da instituição passaria por representatividade, de fato. Metade homem, metade mulher, metade branco, metade preto, no mínimo. Porque a elite se junta com essa galera e eles fazem o que querem, gente. Toda hora já tinham feito no Collor, já tinham feito 64. E isso é muito louco. A elite vai até quando dando esses golpes, achando que vai virar a esquina? E com o Congresso sem representação, tudo isso passa. Está longe do ideal, mas tem mais representação nessa CPI, por exemplo, do que tinha em épocas anteriores, né? Tomara que seja uma tendência para chegar a isso que você falou, meio a meio, e dividir um pouco essas condições de pensar. Que seja um espelho da sociedade, né? Ana, eu acho que a gente pode abrir um pouco, Ana, para umas perguntas da galera, quiser também perguntar a você alguma coisa, né? O que você acha? Vamos lá. Gente, fica à vontade para abrir o microfone. A conversa aqui é informal mesmo. Fiquem à vontade, pode abrir e perguntar. Se quiser, se tiver sem microfone também, quiser mandar no chat, pode mandar que eu leio para a Ana. Vou dar uma olhadinha lá no Face também para ver se a gente tem alguma pergunta por lá, tá, Nilson? Fala alguma coisa, Carol. Ana, que bom que vocês estão comemorando aí. Petit comitê animado. Muito importante fazer uma fogueira e queimar umas coisas. Você está em São Paulo ou na praia? Tô em São Paulo. Muito legal te ouvir falar, Ana. Eu senti muito isso da Dilma também. Essa coisa dela, não sei... Olhando de fora, parecia isso. Parecia que ela ia virando cada vez mais uma mulher dentro dela mesma, né? Você sentiu essa curva dela no golpe? Senti muito. E eu acho que o filme O Seu Alvorada foi muito emocionante para mim também por isso, assim, de ver uma mulher em formação, assim, né? Não sei. É que é difícil falar, né? Porque pode estar no nosso olhar também, né? Imaginar, né? Com o histórico de vida dela, tal, tudo que ela... Não, mas no meu olhar, tanto em presencial quanto na montagem, que foi onde eu mais convivi,
eu senti que ela se fortaleceu. Uhum. Ela é uma mulher excepcional, eu sou fã, muito fã E dela. eu fico muito Eu assim, sou né? também. O que a gente está vivendo agora, você falando do jantar das cineastas, né? Esse contraste, né? Sinistro, né? Um contraste muito melancólico essa sua lembrança, assim. Só de imaginar que isso aconteceu, né? Parece que a gente está vivendo um mundo paralelo mesmo, né? Impensável, né? A arte hoje é tratada como uma coisa completamente dispensável mesmo, né? Tudo, a arte, a saúde, o meio ambiente, a ética, a infância, a mulher. Gente, nós estamos na lata do lixo. Bom, vamos mudar de assunto, que hoje é festa. Ana, pode ir, Alex, vai lá. Não, Ana, bom, eu gosto muito do seu filme, sou seu fã, adoro Proibido Fumar. E eu gosto, aquela questão, se você comentasse um pouco da construção do roteiro do É Proibido Fumar, aquela questão que a construção daquela edição natural que acontece, né, das câmeras de segurança, cria uma outra narrativa. Eu acho isso genial, adoro isso no filme. Eu queria que você comentasse um pouco desse processo de criação do roteiro, se pudesse falar alguma coisa nesse sentido. O roteiro do É Proibido Fumar? Sim. Adoro, gosto muito do roteiro. Olha, então, esse roteiro ele foi importantíssimo para mim. Ele começou na filmagem do Durval, eu já comecei a ter essas ideias, porque o É Proibido Fumar ele é meio bem parecido com o Durval, né? Ele é um ambiente fechado, ligado à música, personagens entram e saem, aqui ele é loja, aqui ela é professora, e essa história, e chega esse cara, e aí tem todo esse drama, enfim. Ele nasceu meio do Durval. Mas aí eu fui para um laboratório de roteiro do Novas Histórias em Campos, e aí eu levei muito a surra. Foi um dos meus piores laboratórios da minha vida, porque todo mundo acabou com o roteiro. Um falou mal do diálogo, o outro falou mal disso, outro mal daquilo. E, nossa, eu fiquei muito deprimida, assim, querendo desistir do projeto. E aí o último consultor foi um belga chamado Chris Capps, que me ensinou o Sequence Approach, que é um instrumento que eu uso até hoje. Se quiser, depois eu posso falar disso. Mas, enfim, é um andamento cinematográfico meio pré-pronto, pré-fabricado, assim. E ele me ensinou e eu amei aquele negócio. E eu falei, não, então... Ele falou, faz desse jeito que tudo vai ficar muito mais fácil para você. E aí eu cheguei para esse cara e falei assim, mas então me ajuda. Aqui o que é, o que é. E eu saí da reunião já com todas as marcas para a reconstrução do roteiro. E aí eu voltei para São Paulo e, enfim, escaletei e refiz inteiro do zero, assim. Embora a mesma história, mesmos personagens, mesma coisa, mas tudo diferente. E foi no É Proibido Fumar que eu comecei a escrever com consciência, porque no Durval eu também fazia isso, mas meio inconsciente, a fazer as cenas separadas uma da outra. Eu nunca mais colei cena. É sempre um mundo paralelo do outro. E isso eu aprendi com esse cara, através desse negócio que é o Sequence Approach. Então, eu mudei completamente a minha forma de escrever a partir do É Proibido Fumar. Se você vir o filme, você vai ver. Cada cena é um mundo em si e depois elas conversam e elas avançam numa ação de uma para outra. Mas eu nunca mais colei uma coisa na outra, assim. Então, eu mudei. E aí, enfim, eu gostei do roteiro. E eu me lembro que na época eu mostrei para um diretor de arte para ver se ele queria fazer o filme, e ele leu o roteiro e me encontrou, me ligou. Falou, Ana, você vai me desculpar, mas eu vou te dizer uma coisa, eu vou te ajudar. Esse roteiro aqui não tem filme. Aí eu falei, não, obrigado pela sua opinião. Não, mas não é minha opinião, eu estou te falando, não tem nada aí que interessa. Aí eu, tá, sua opinião, até logo, desliguei. Mas, enfim, eu filmei esse roteiro e no fim, ele fez sentido, ele tinha filme, sim. Mas era um filme, era muito sutil, ele é muito dia a dia, o interior, né? Tá, já vou.
Mas, enfim, ele é um novo tipo de roteiro, que é o jeito que eu escrevo até hoje, é assim. Ana, a gente tem um comentário da Maria Eduarda, não é uma pergunta, mas ela gostaria de te falar que espera que você sempre lembre da sua importância para quem está entrando agora na indústria cinematográfica. Ela falou que é muito fã do seu trabalho, principalmente porque ela se identifica com que horas ela volta, porque ela foi a primeira da família dela a entrar numa federal. E agradeceu muito por ouvir sua trajetória. E tem a Livinha que perguntou sobre justamente o seu processo de elaboração, que você já falou um pouco agora, né? Do Durval, que o roteiro acaba caminhando para caminhos aparentemente imprevisíveis. Mas aí você já... O Durval, diziam que era o lado A e o lado B, né? Mas eu, na ECA, eu tinha aula de roteiro na ECA, não tinha dramaturgia, mas roteiro tinha. E o professor, ele dizia, todo mundo tinha uma referência de suspense, ou disso, e eu não tinha referência. Eu não sei por que meu cérebro funciona de um jeito... Então, na minha cabeça, era normal eu virar aquilo, entendeu? Eu não entendia que era outra coisa. Eu achava que era uma história que fluía. E eu realmente acho que a história flui, mas ela vai ficando pesada. Eu acho que como a vida muitas vezes fica pesada. Mas o processo do Durval foi esse, milhares de pontos, aí resolvi fazer uma história simples, e a história simples foi essa. Eu escrevi em mais ou menos uns 15 dias também. Quando eu cheguei na história, eu fui até a loja do Edgar, que era a loja que eu vi na cabeça, que era uma loja na Deputado Lacerda Franco, e a loja tinha fechado fazia uma semana. E isso foi muito forte para mim, porque daí o espaço fechou e eu inventei sobre o espaço. E tinha tudo isso, esse amor pela loja de disco, pela música brasileira. Mas o Durval em si, a sinopse, saiu de um filme de mala, sabe? Que o cara é um cara super honesto, e aí, sem querer, aparece uma mala com $1 milhão, e aí ele resolve guardar para ver se o dono aparece, e aí justo agora ele vai ser despejado, e aí ele gasta 200, e aí ele vai se enfiando no mundo do crime. E eu quis fazer essa estrutura, só que a mala de dinheiro sendo a criança. Então, foi essa a minha primeira semente, assim. Nesse e no Durval e no É Proibido Fumar, tem um elemento mais forte, assim, da contravenção, vamos dizer assim, né? Um flerte, assim. Tem a mãe mata a moça que é amiga, né? Que trabalha na loja, em frente. Depois tem essa morte já um pouquinho mais sutil da atropelada, né? A moça é atropelada e fica aquela coisa. E até a Val, no final das contas, estou lembrando aqui, ela fala assim, roubei da Dona Bárbara. É claro que vai ficando cada vez mais sutil, mas tem uma contravençãozinha aí, né? Sim, tem. Ana. Desculpa. Pode eu acho que era o que eu vou falar o que você ia falar mesmo, pra gente já... a gente está chegando perto do horário que a gente combinou com a Ana. Ana, muito obrigada, viu, pela sua participação. Prazer ter você com a gente. Pode fazer uma perguntinha, rapidinho? Claro. Oi. Vamos lá. Então, sou muito sua fã, Ana. Eu achei interessante isso de você ter falado que você escreveu peças de teatro antes de fazer o primeiro longa. Eu não sabia sobre isso. E aí, enfim, só querendo saber mesmo se isso te ajudou nessa questão da direção também, na questão do roteiro, se isso... Você falou também que você colocou mais sua cara, assim, você perdeu um pouco a timidez. Como é que foi esse processo, assim? Eu falei da timidez em que momento? Não, então, você falou que isso te ajudou, assim, para você fazer seu primeiro longa. Foi o que eu entendi. Roteiro, né? Sim, porque acabou sendo anos antes, então eu não ligo tanto uma coisa. Primeiro, eu quis saber escrever, queria ter coragem de mostrar, assim, mesmo na televisão, né? Porque eu comecei como roteirista no Mundo da Lua, não sei se alguém viu, quem conhece, e eu
eu inventei a estrutura da série e eu era chefe de criação das histórias, das estruturas. Mas eu não fazia diálogo no Mundo da Lua, eu só fazia as histórias. E eu queria ampliar, eu queria saber diálogo também. Só que eu tinha do meu lado pessoas que tinham muito mais experiência que eu, que não estavam com muito saco de me ensinar. Então eu fui lá treinar sozinha, entendeu? Eu fiz essas peças de teatro mais para treinar diálogo. E realmente diálogo é um negócio pretioso, porque você, quando começa a escrever diálogo, é muito empolpado ou informativo, né? E o diálogo verdadeiro, ele é interrompido, ele perde o rumo, ou ele fala de uma coisa que não é a coisa. Então, assim, eu fiz essas peças mais para treinar, perder a timidez de falar na TV Cultura, depois no Castelo. Eu também quero começar a escrever diálogo. Que é essa coragem, porque, putz, eu suava para mostrar meus primeiros roteiros. Entendi, legal. Obrigada. Obrigada a você. Alguém mais quer fazer uma pergunta, gente? Seu novo projeto, como é que é? Só. Chama-se o Clube das Mulheres de Negócios e ele não tem nada a ver com nada que eu fiz antes, eu acho. Mas no final vai ter. Mas, assim, a história... Não, tem a ver. É num lugar só. Ele é um filme... Tem a ver, sim. Ele é um filme de troca de gênero. As mulheres representam os homens e os homens representam as mulheres. E é um filme sobre essa crise do patriarcado que a gente está vivendo. Só que o patriarcado no filme são mulheres. E se o filme se passa inteiro em um dia, e os personagens principais são 2 meninos. E essas mulheres são as mulheres mais ricas do Brasil. É o Clube das Mulheres de Negócio. É um clube de campo de milionárias, de pessoas que mandam no Brasil, de políticas, e que acabou de sofrer uma enchente. Então, tá tudo meio destruído. E esses meninos vão lá fazer... Já vou. Eles vão lá fazer uma matéria e aí acontece vários, sim, choques. É um filme sobre gênero. Sobre... discrepância de papéis de gênero. Legal, Ana. Tamires, acho que a gente está na hora, né? Isso, a gente está. Te agradecer muito, Ana. Depois a Tamires faz o encerramento. Te agradecer muito pela disponibilidade de conversar com a gente e pela generosidade assim, das suas ideias, compartilhando com a gente aqui. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado a todo mundo. Desculpa qualquer coisa, que hoje eu estou em fé. Imagina, Ana. Foi um prazer para a gente. Eu vou te pedir só uma última coisa, que é para a gente tirar um print aqui da tela para salvar de memória para a gente da sua participação hoje. Só dar um sorriso aí. Quem puder abrir a câmera, gente, para aparecer conosco, com a Ana, vamos registrar esse momento. Roteirista caipira. Mais brasileiro impossível, né, Ana? Obrigada, viu, Ana? Foi um prazer estar com você aqui hoje. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada, gente, um abraço. Obrigado, Ana. Tchau. Obrigada. Já tirou a foto? Já tiramos. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Gente, lembrando que a gente encerra hoje o painel, mas eu tenho uma boa notícia para vocês. Os nossos curtas que estão disponíveis nas mostras de retrospectiva dessa edição histórica, eles vão ficar disponíveis lá no Ensaiei até o dia 4 de julho. Então, quem ainda não viu, tem tempo de assistir até 4 de julho no ensaiei.tv. Tá? A gente agradece a participação de todo mundo. Essa é uma realização do Luzes da Cidade, grupo de cinéfilos e produtores culturais de Juiz de Fora, e é um projeto financiado pela Lei Aldir Blanc, a Lei de Emergência Cultural da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Muito obrigado, boa noite para vocês. Se cuidem, fiquem em segurança, se puderem, fiquem em casa e assistam cinema brasileiro. Um abraço.